Olá, paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, por mais um momento de leitura bíblica, por mais um momento em que o Senhor nos dá oportunidade de ouvir a sua voz. Fico muito feliz e agradecida a Ele por esse presente que Ele tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por mais um dia, por mais um momento na tua presença. Meu Deus querido, hoje é o último dia desse mês, Senhor, e eu quero bem dizer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero te pedir em nome de Jesus, que dai-nos sabedoria. Nos dá, Senhor amado, em nome de capacitação, para que possamos, Senhor, também, meu Deus, captar, entender, meu Deus amado, e prosseguir, cumprindo, Senhor, meu Deus querido, aleluia, vivendo a tua palavra. Amém? Vamos à nossa leitura. Josué capítulo 11. Sucedeu depois disto, o que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou a Jabobe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina, para o sul de Quinerote, nas planícies e em Nafote Dor, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mizipá. Saíam, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, esta mesma hora, eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, os feriram e os seguiram até grande Sidom e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa ao oriente, feriram-nos até lhes deixarem sequer um. E fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou a Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao rei, porquanto Azor dante era a cabeça de todos estes reis. E a toda a alma que nela feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os reis, e feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado dos filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que destruíram. Nada do que foi fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, meu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul e toda a terra de Gósen, e as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Cade, no vale do Líbano, as raízes do monte Hermon. Também tomou todos os reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem para saírem ao encontro de Israel na guerra,
para os destruir totalmente, para si não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e estipou os Anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo quanto o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo de número 12 de Josué. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a sua planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e que senhoreava desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o monte, o meio do ribeiro, desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Desde a campina até o mar de Quinerote para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do resto dos gigantes e que habitavam em Asterote e em Edrei. E senhoreavam no monte Hermon e em Salca, em toda Bassã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servos do Senhor, os filhos de Israel, feriram. E Moisés, os servos do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram da Quém, do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, nas campinas e nas descidas das cidades no deserto, para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debi, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sirum, Meron, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Tanaque, outro. O rei de Megidon, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joqueneão do Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafate, Dor, outro. O rei de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Amém? Vamos lá para Salmos. Iremos para Salmos agora. Graças a Deus por essa leitura, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Salmos de número 74. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acendeste a tua ira contra as ovelhas do teu pasto?
Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte, Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Perecem-se com os homens que avançam com seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada que quebram com machados e martelos. Lançam fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo teu nome para sempre? Por que te retiras a tua mão, sim, a tua mão destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos monstros, as águas, fizeste em pedaço as cabeças dos Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste o azul e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão o inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o seu nome. Não entregues às feras a alma do tua rola, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o que oprime, o oprimido. Louve o teu nome, o aflito e necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te fez cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Salmos de número 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvores, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueças, e ao ímpio, não levanteis afronta. Não levanteis a vossa afronta altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios da terra. Sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, anunciareis para sempre, cantarei louvores ao nome do Deus de Jacó. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas a força dos justos serão exaltadas. Salmos de número 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e apagai ao Senhor.
e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Salmo 77. Clamei ao Senhor com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele se inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei a face do Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. E minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos do tempos passados. De noite clamei a lembrança, o meu cântico, meditei no meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou de ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Onde? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmos de número 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, porei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaremos o concerto de Deus. Não guardaram o concerto de Deus e não recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizeram. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como no montão. De dia os guiou como uma nuvem, toda noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando do Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, a água correram dela,
rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. Se acendeu um fogo contra Jacó, o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e das asas, aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, os feriu, os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembraram-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-se com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Senhor de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou dos adversários. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E se converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, ao seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e as suas seus sicômoros como pedrisco. Também entregou o seu gado à raiva, aos coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males. O ardor da sua ira, furou indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força, nas fendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas das tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e profanaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho
excitasse e feriu os seus adversários que fugiram e o pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José. Então elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e os tirou dos aprisco das ovelhas. De após as ovelhas pelejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém. Que Deus te abençoe.